Vamos fazer o cálculo da raiz usando a fatoração, que é a decomposição em fatores primos. Eu vou fazer a raiz quadrada de 320. Como que eu resolvo a raiz quadrada de 320 pela fatoração? Primeiramente, nós pegamos o 320 e fazemos a decomposição em fatores primos. Como 320 é par, eu divido por 2, que dá 160. 160 é par, divide por 2, dá 80. Que é par, divide novamente por 2, dá 40. 40 par, divide por 2, dá 20. Divide por 2 novamente, dá 10. Divide por 2, 5. 5 não é par, mas é primo. E se ele é primo, só é divisível por ele mesmo. Então, divido por 5, dá 1. Observe que do lado direito eu tenho apenas números primos. Por isso que chama decomposição em fatores primos, que é a fatoração completa de um número. E agora? Bom, agora eu vou olhar qual é o índice da minha raiz. É raiz quadrada. Raiz quadrada é de índice 2. Quer dizer, qual é o número que ao quadrado dá 320? Então, se eu quero saber qual o número que ao quadrado dá 320, qual é o número que multiplica duas vezes, eu vou pegar a decomposição em fatores primos e vou juntar de 2 em 2, formando quadrados, para ver quais são os números que ao quadrado estão formando 320. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2, que é um quadrado, outro parzinho, 2 ao quadrado, e mais um, 2 ao quadrado. Então, eu percebo que dentro do 320, eu tenho 3 fatores que estão ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. O 5 não está ao quadrado, mas faz parte da decomposição. Então, agora eu vou pegar o 320, que eu desmanchei, por isso que chama decomposição. Eu desmanchei em fatores primos e vou colocar no lugar do 320 dentro do radical, porque a representação dele na forma de primos. Então, eu vou copiar o radical e aqui dentro, no radicando, eu vou colocar essa decomposição, lógico, que aqueles que podem formar quadrados, eu já os coloco dessa forma. 2 ao quadrado vezes fatores primos, então é multiplicação. 2 ao quadrado vezes mais um fator, né? Vezes o 5. Estes fatores, se eu multiplicar e resolver, eu vou encontrar 320. Mas eu não quero resolver, eu quero calcular a raiz quadrada. Como que eu faço? Bom, agora eu vou usar as propriedades dos radicais. Primeiramente, tem a propriedade que diz que eu posso pegar a raiz de um produto e transformar em produto de raízes. Como assim? Se você tem uma multiplicação dentro de um radical, você pode separar, tá, uma raiz para os fatores. No caso aqui, como eu tenho 3 fatores que estão ao quadrado, eu posso colocá-los juntos num único radical. Então, vamos lá. Igual, aí eu coloco um radical, e aqui dentro desse radical, todos os fatores que estão ao quadrado, que aí fica mais fácil o cálculo da raiz quadrada. Então, eu coloco 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Tá? Multiplicado por um outro radical com o 5, que não está ao quadrado. Olha lá. Então, eu separei uma parte da decomposição em fatores primos
aquela que tem os quadrados daquela que não tem. Por quê? Lógico que foi de propósito. Porque aquele radical que tem os quadrados, eu vou usar agora uma outra propriedade, que é a propriedade que diz que quando você tem operação inversa, elas se anulam. A raiz quadrada é a operação inversa da potência ao quadrado. Então, esta raiz quadrada se anula com os quadrados que tem lá dentro, ficando apenas, observe, raiz quadrada do primeiro 2 ao quadrado. Anula, sobra o fator 2. Raiz quadrada do segundo 2 ao quadrado. Anula a operação inversa, sobra o fator 2. Raiz quadrada do terceiro fator 2 ao quadrado. Anula a operação inversa, sobra o 2, que é o fator. A raiz de 5 não dá para usar essa propriedade que vai anular a operação inversa, porque o 5 não está ao quadrado. Então, ele continua dentro do radical, tá? Agora, eu já posso dar o resultado final dessa raiz, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado final será 8 raízes de 5. 8 raiz quadrada de 5, certo? Terminamos aqui, então, o cálculo dessa raiz através da fatoração.